Agora, falando dos antitussígenos. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que não é tão óbvia assim a escolha de uso desse grupo farmacológico, porque quando a gente lê o nome, antitussígeno, se usa para tosse. Não é bem assim não. Há muitas condições aí no meio para usar esse grupo farmacológico. A tosse precisará ser uma tosse improdutiva, crônica, seca. Tem que ser esse tipo de tosse. No caso, são tosses que vão levar a enfisema pulmonar e fibrose, se não forem tratadas. Aí é nesses casos de tosses que vamos utilizar os fármacos antitussígenos. Por que eu estou falando isso? Porque na maioria dos casos de tosses não é assim. São tosses com catarro. Aí nesses casos não se utiliza, porque se utilizar antitussígeno, o catarro fica preso, o paciente não elimina o catarro. Nesses casos aí, o mais adequado é utilizar os fármacos expectorantes nas tosses produtivas, ou seja, com catarro, porque aí sim esses fármacos atuam inicialmente potencializando a tosse, que é para eliminar esse catarro, e ao eliminar o catarro vão conseguir eliminar consequentemente a tosse. Então percebam que aqui entra uma pegadinha bem interessante, porque as indicações clínicas acabam se confundindo um pouco. Espero que vocês tenham entendido. Esse grupo aqui se usa quando tem catarro e esse aqui em tosses secas. Aí, além disso, outra situação muito importante que é muito comum e que limita o uso desses fármacos são aqueles casos de tosses decorrentes de infecções no trato respiratório, como é o caso lá de pneumonias, tuberculose, porque nesses casos aí, pessoal, como tem presença de agentes infecciosos, o que realmente se quer é que o animal realmente tussa para eliminar esses patógenos e não utilizar antitussígenos, porque aí iria reter esses patógenos, entendem? Aí, sobre a lógica inicial das indicações e contraindicações a isso. Agora, falando mais especificamente dos fármacos antitussígenos, é necessário que vocês se atentem a isso aqui, que é muito interessante. Temos antitussígenos de mecanismo de ação central e outros de mecanismo de ação periférica. O professor passa esses três aqui de ação central e tem um detalhe aqui que é muito interessante, é que a codeína e o butorfanol são agentes narcóticos. Então, na prova se evita prescrever esses fármacos aqui, entende? Na prova vocês vão escolher preferencialmente esses aqui, que são não narcóticos, que são no caso dextrometorfano e levodropropizina. Aí, enfim, pessoal, o que tem para comentar agora, o que realmente restou de interessante para comentar, é que o mecanismo aqui dos antitussígenos de ação central funciona basicamente da seguinte maneira: bloqueando as respostas do centro da tosse aos estímulos que lá chegam. Aí por isso que a ação é central, porque age no centro da tosse. Já a levodropropizina, como ela tem ação periférica, obviamente ela não vai agir diretamente no centro da tosse, não. O que ela vai fazer é inibir o arco reflexo da tosse, que vai reduzir a excitabilidade dos receptores traqueobrônquicos. E aproveitando para terminar essa parte fazendo um link muito bom, é que eu realmente esqueci de deixar o desenho pronto aqui, mas eu vou tentar fazer a representação mesmo assim. É que quando o paciente é acometido por cardiopatias, pessoal, aí ocorre isso aqui, ó. Por exemplo, no caso, quando a gente pensa, por exemplo, em cães com cardiomiopatia dilatada, o aumento da câmara atrial esquerda pode fazer com que o átrio esquerdo comece a encostar na traqueia, nessa região aqui, em que há uma quantidade muito grande, muito, é, muito numerosa de receptores para tosse, nessa região aqui de hilotraqueal. Isso aqui é justamente o que vai justificar a ocorrência de tosses secas, improdutivas, quando o paciente tem cardiomiopatias. Isso é interessante porque, olha só que interessante, é uma coisa
que começa no sistema cardiovascular, mas que vai interferir lá no sistema respiratório para a gente ter essa condição super interessante de tosse improdutiva para poder utilizar esses fármacos antitussígenos. Sem dúvidas, esse aqui vai ser um dos principais casos para utilizar esse grupo farmacológico. Lembrem, usar esses fármacos apenas em tosses crônicas, secas, improdutivas, aquelas tosses contínuas, que se não forem tratadas, podem levar a enfisema pulmonar e fibrose. Novamente, se não for esse tipo de tosse, se for tosse produtiva, ou seja, com eliminação de catarro pela tosse, aí o grupo correto a ser utilizado é o dos expectorantes. Obviamente, justamente porque eles vão aumentar o volume de catarro e reduzir a viscosidade dele, para ajudar na eliminação do catarro.